Meus irmãos, inicialmente, prazerosamente, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos trabalhando o tema, a igreja, seu modo de viver e agir. E nós estamos estudando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de número 43. Nós demos início no culto passado sobre esse assunto, mas o tempo não foi suficiente para a gente discorrer todo esse assunto. Hoje nós voltamos para recapitular um pouco daquilo que foi falado na terça-feira passada e vamos dar sequência nesse assunto. Estou muito feliz com a presença de todos os irmãos da igreja. A igreja hoje está uma boa participação, né? Muito bonita. E nós já vamos olhar para o versículo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 43. Eu escrevi aqui no quadro, está um pouco meio improvisado, mas nós vamos estar grifando as partes bíblicas. Vamos ler, capítulo 2, 43, diz assim: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais. Tem a palavra maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então nós estudamos uma parte do versículo e nós vamos recapitular e entrar na parte final. Então aqui, inicialmente, olhando aí para a Bíblia, em cada alma, eu grifei aqui a palavra alma. Por que eu grifei a palavra alma? Porque já que nós estamos estudando a palavra de Deus, existem algumas designações de alma. A alma como indivíduo, aqui ó, como indivíduo, alma como pessoa, alma como personalidade. Olha aí para você ver em Romanos, capítulo 13, Romanos 13, vamos folhear a Bíblia. Romanos 13, versículo de número 1. Eu vou encontrando, já vou lendo para a gente ganhar tempo, mas é Romanos 13 primeiro. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então toda alma aí está dizendo todas as pessoas, todos os indivíduos devem estar subordinados, devem respeitar e obedecer às autoridades. Porque, irmão, segundo a Bíblia, nesse capítulo aqui, diz que toda autoridade é constituída por Deus, para que haja o quê? Organização. No lar, na casa, tem a autoridade do esposo, da esposa, depois vem os filhos. Se você chega aqui na igreja, tem a autoridade do pastor, dos evangelistas, dos presbíteros, dos diáconos, dos auxiliares. Em todo lugar que você chegar, você vai encontrar o princípio da autoridade. E todas as autoridades são constituídas por Deus. E alguém pode falar: e as autoridades corruptas? Elas vão prestar conta com Deus, mas elas estão ali naquela posição. Pode ser pela vontade direta de Deus ou pela vontade permissiva, que às vezes Deus permite
Então eu estou falando aqui em cada pessoa, em cada indivíduo, em cada membro, em cada congregado. Quando a gente fala a palavra em cada alma, ainda continuando sobre esse assunto, porque se a gente não tomar cuidado, a gente mistura. Em cada pessoa existe alma que é de origem grega, né? E existe a alma raima. Essa alma que é personalidade, é pessoa. E essa raima aqui é a alma sangue, a vida biológica do corpo. Então, quando a Bíblia fala, essa alma aqui está na Bíblia também. Jesus falou assim, lá em Marcos 14:34, ele diz que a minha alma, vamos ver aqui em Marcos, quando ele fala isso, ele está falando da alma como sentimento. Existe a alma psique, a alma sentimento e a alma sangue, que é a vida biológica do corpo. Então a gente não pode misturar, porque senão você vai estar pregando, falando uma coisa, quando na realidade Deus está falando outra. Então, 14:34 diz o seguinte: ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Aí está falando da alma como um sentimento. Mas vamos prosseguir. Em toda alma havia, existia, era visível. O que era visível? O que? Temor. Temor. Vamos definir a palavra temor? Havia temor, havia o que? Respeito. Havia o que? Reverência. Havia o que? Zelo. Havia o que? Critério. Em toda a alma havia temor. Irmão, temor aqui, como eu já disse para os irmãos, temor aqui não é temor de ter medo. Temor aqui é de zelo, é de respeito, de submissão, de obediência. Vou dar um exemplo aqui, vou só fazer uma comparação, uma ilustração, só para vocês entenderem. Olha aqui para mim. Irmãos, um rapaz de 25 anos de idade, fazendo uma ilustração, ele está namorando, fazendo 4 anos de medicina, e o seu pai chegou e falou para ele que eu quero você em casa 11 horas, o máximo, meu filho, 11h30. E ele, todos os dias, ele faz todo o seu esforço e chega em casa 11 horas. Mas ele está namorando, cursando medicina e tem o seu próprio trabalho. E ele chega na hora certa que o pai falou. E quando ele vai atrasar, ele ainda liga: papai, eu vou me atrasar um pouquinho. Ele está fazendo isso porque ele tem medo do seu pai? Não. E ele está fazendo isso por quê? Temor. Tem temor. Assim somos nós, irmão. Muitas das vezes nós não temos o nosso pai. O nosso pai que é Deus. Por quê, irmão? Se um filho, o pai fala, eu quero que você chegue às 11. Quando você atrasar, o máximo até 11h30, mas é 11, meu filho. E aí, esse filho não leva a sério a palavra do pai dele. E ele chega à meia-noite, ele chega 1h da manhã. Mas o pai dele falou para ele que era para chegar às 11, quando muito, às 11h30. Esse jovem, ele está
respeitando? Ele está honrando o pai dele? Ele está temendo? Não. Agora, se ele chega às 11 horas, aí ele está temendo o seu pai. Agora eu pergunto: se alguém não obedece a Deus, a palavra de Deus, se não obedece a palavra de Deus, você acha que a pessoa está respeitando a Deus? Está temendo a Deus? Está honrando a Deus? Não. Então, irmão, essa igreja aqui, ela tinha temor de Deus. A palavra de Deus para aquela igreja era inquestionável. O que a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus para eles era aquilo mesmo. Em toda a alma havia temor, havia respeito, havia reverência, havia zelo, havia critério. E o que acontecia? E muitas maravilhas, coisas grandiosas, coisas que deixavam espasmados, coisas que deixavam eles espantados, que está aqui, coisas espantosas, admirável, coisa admirável. Eles ficavam atônitos, maravilhados com o que Deus estava fazendo. Porque aquela igreja era uma igreja que levava Deus a sério. Glória a Deus. Se você diz que obedece seu pai, diz que está cumprindo o que ele falou, mas não pratica o que ele falou, você não está temendo, você não está respeitando. Então essa igreja aqui, ela levava a palavra de Deus a sério. Porque alguém que não leva a palavra do seu pai a sério, vai levar o seu pai a sério? Se ele não leva a palavra dele a sério, aquela pessoa está levando a sério? Não, porque a palavra de Deus é que tem que ser levada a sério. Se eu levo a palavra de Deus a sério, eu estou levando Deus a sério. Quem está entendendo até aqui? Então essa igreja, elas levavam a sério. Quando o pastor convocava essa igreja para a consagração, o povo vinha. Convocava para a oração, o povo estava presente. Para a evangelização, o povo estava lá. E a obra de Deus era realizada com milagres, com prodígios, com maravilhas. Quem pode dar glória a Deus? Aí, irmãos, e muitas maravilhas. A pergunta é essa que eu fiz e vou fazer de novo. Quais maravilhas? Quais maravilhas? Vamos ver algumas? Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Capítulo 4, a partir do versículo, capítulo 3, desculpa, a partir do versículo 4. Qual é o episódio que aconteceu aqui? O Pedro e João estavam indo orar. Aí estava lá na porta do templo um homem coxo, um homem atrofiado, um homem paralítico, coxo, atrofiado. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma maravilha, milagres. Diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, não tinha recurso, mas o que eu tenho, o que ele tinha? Poder, unção, ousadia. O que eu tenho? O bolso não tem nem um centavo, mas tem poder. Podemos ter dinheiro, mas nós temos que ter poder de Deus, unção de Deus. Se for para escolher entre o dinheiro e a unção de Deus, fica com
um nome poderoso, um nome que está acima de todos os nomes. E ele disse para o povo: em nome de Jesus Cristo. Não é qualquer nome, é o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que divide a história, antes de Cristo e depois de Cristo, o nome mais pregado, mais falado, o nome mais traduzido, é o nome de quem? De Jesus. E então, irmão, ele continua dizendo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão, olha a ousadia, pegou o paralítico pela mão. O paralítico está falando: levanta, anda. O paralítico está sem ação. Aí ele pega, cheio de fé, pega no braço dele e diz: levanta. E o paralítico se põe de pé, e os artérios, os nervos tomam forma, se fortalece. E ele dá um glória. Diz que ele começa a louvar a Deus, dá uns glória, aleluia, e diz: agora é aqui, ó, tu é curar, vou curar. E não foi beber pinga, não foi beber cachaça, nem usar droga. Ele entrou, foi para dentro do templo, louvando, glorificando e exaltando o Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus vivo. Levante a mão para adorar. Levanta e anda. Parece que eu estou vendo o homem levantando, o homem andando. Levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé. Ele não ficou devagar, ele deu um salto. Saltando ele, se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu ele andar. Todo mundo conhecia, todo mundo não, muita gente conhecia ele ali em Jerusalém. Aquele homem nasceu com aquela deficiência, e agora ele está lá na porta do templo, no lugar da bênção, na casa do Senhor. E esse homem não era um homem, não, era um homem já adulto. Segundo a Bíblia, ele tinha 40 anos de idade. E aí o que conhecendo? Aí o que aconteceu? Versículo 10. E conheciam-no, pois ele era conhecido ali, pois era este o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E eles ficaram cheios de paz. O povo conhecia ele, pois ele estava sempre por ali pedindo esmola. Ele era conhecido. Aqui, ó, 4:22. Você vê, Atos Apóstolos 4:22. Pois tinha mais de 40 anos. Eu falei que o homem tinha 40 anos, mas tinha mais. Quem sabe 40 anos e 6 meses, 40 anos e 8 meses. Tinha mais de 40 anos. O homem em quem se operava aquele milagre de saúde, aquelas maravilhas. Quais maravilhas? Essa daqui, que deixava o povo maravilhado, o povo pasmo, espantoso, admirar, atônitos. Que está aí no versículo de número 10. Eles ficavam pasmos, assombrados, no versículo 11, atônitos. Por quê? Porque estava acontecendo milagres e maravilhas. E não era só isso não, irmão. Os homens tinham unção de Deus. Por quê? Eles andavam no temor do Senhor. Isso não via qualquer coisa na rede social, não acessava qualquer site. Vivia uma vida de santidade, de submissão, de obediência, porque o poder de Deus era glorioso.
era um gozo, era um regozijo, era algo que fazia com que eles, a razão deles viverem, era poder de Deus. Eu creio que quando amanhecia o dia, ele já saía procurando onde é que nós arrumamos um demônio hoje para nós expulsar. Ele já saía caçando. Vocês não sabem não tem um enfermo aí para nós, um paralítico para nós orar por ele, para nós ver ele dar uns pulos. Muitos milagres, maravilhas eram feitos, era realizado por essa igreja. Quem faz parte dessa igreja? Deus mudou. O Cristo não mudou. Ainda é o mesmo. É o Cristo nessa igreja. Deus quer usar você, jovem. Deus quer usar você, obreiro. Deus quer usar você, minha irmã, meu irmão. E nós vamos ver milagre. Nós não precisamos ficar pedindo, pelo amor de Deus, vamos na igreja hoje. Eu te levo, nem que seja num carrinho de mão. Mas vamos na igreja. Eu dou um jeito. Eu pago o Uber. Eu te levo até no colo. E a pessoa diz, não quer ir lá não. Mas quando Jesus começa a fazer o milagre, aí ele pega o rumo. Quando Jesus começa a curar o seu filho da depressão, expulsar o demônio, a pessoa que está oprimida, endemoniada, que está enfermo, Deus começa a fazer essa obra, não precisa você ficar atrás das pessoas, as pessoas que vêm. E quando fez o apelo, foi quase 3.000 almas que se levantou a mão, aceitando a Jesus como Salvador. E quem é que cuidava desse povo? Os crentes cheios do Espírito Santo. Cuidavam dos novos convertidos. E a igreja crescia todo dia a igreja crescia. Todo dia. As pessoas vinham para a igreja. Eu quero ser dessa igreja. Como é que faz para ser dessa igreja? Eles perguntavam, como é que faz para ser dessa igreja? Eles estavam compungidos. E eles perguntavam, como é que faz para ser dessa igreja? Eu quero ser dessa igreja, porque meu neto está transformado. Meu neto era rebelde, meu neto bebia uma cachaça, meu neto, e agora a obra foi feita na vida do meu neto, do meu filho. Eu quero esse Jesus também. Aí ele dizia, crê no Senhor Jesus Cristo, e Ele vai salvar você e toda a sua casa. Irmão, e quando a igreja era para ser aberta, já estava um monte de gente para entrar para dentro. O apóstolo Pedro dizia, hoje nós temos que fazer 5 cultos. E quem participar do primeiro já vai embora para dar um lugar para os outros que estão chegando. Sabe por quê? Porque tinha maravilha, tinha poder. O povo levava Deus a sério. O povo levava a palavra de Deus a sério. Porque a pessoa diz, eu levo Deus a sério, mas não leva a palavra de Deus a sério. Verdade. E agora, irmãos, muitas maravilhas e sinais. Eu não vou escrever no quadro não, mas eu vou falar sobre sinais. Irmão, sinais é coisa glorioso. Sinal é algo que marca, não é? Sinais é algo que indica, que aponta. Quando a gente vai falar de sinais, a gente não já lembra lá do Velho Testamento, lá do Êxodo, quando Deus ia tirar o povo do Egito através de Moisés. O Moisés falou assim, eu não vou lá não. Eu não vou, primeiro, porque eu sou pesado de língua. Segundo, porque eu fui rejeitado por aquele povo. Eu levantei para resolver um problema lá de uma contenda, e ele já tinha matado o Egito, enterrado na areia. Aí alguém falou, você quer ser juiz entre nós aqui? Você quer fazer comigo, com nós aqui, igual você fez com o Egito ontem? Matou ele. O Moisés falou, estou encrencado. E fugiu. Aí agora Deus chamou ele falou, eu não vou não. Porque... Aí Deus falou assim, não, mas você vai, eu vou te enviar, e eu vou te enviar com sinais. Porque maravilhas, irmãos, maravilhas, só quem faz maravilhas é aquele que é maravilhoso. Glória a Deus. Como é que é o nome de Deus lá em Isaías 9, versículo 6? O primeiro nome, maravilhoso. E aquele que é maravilhoso é quem faz maravilhas.
Aí o maravilhoso disse para Moisés: você vai e eu vou contigo fazendo maravilha. Aí Moisés ainda ficou assim. Aí Deus falou assim: põe seu cajado aí no chão. Ele pôs o cajado no chão, a cobra já. Aí ele pegou uma naja, não sei se foi uma naja, uma mamba negra, já. E ele já disse que ele temeu. Aí Deus falou assim: agora vai e pega na cauda dela. É sinais. Deus falou: eu vou fazer sinais. Pega na cauda dela. Isso ele ia fazer lá diante do faraó. Então pega agora aí, vamos fazer o teste. Pega na cauda dela. Ele foi, pegou na cauda, cajado de novo. Ele disse: agora você enfia sua mão no seu seio. Tira. Tirou. A mão estava leprosa. Aí Deus falou: agora coloca de novo. Colocou. Tira. Limpa. Eu vou fazer sinais. Você vai ver. Eu vou endurecer o coração do faraó. E ele não vai querer deixar o povo sair. Mas eu vou fazer muitos sinais. Eu vou transformar a água em sangue. Não é que ele transformou a água se tornar em sangue? Êxodo 7, versículo de número 21. A água se transforma em sangue. Aí depois a praga das rãs. Êxodo 7, versículo de número 3. Isso tudo era sinais. Praga da rã. Era rã para todo lado. Quando Deus mandou Moisés ministrar, apareceu rã de tudo quanto foi lá. Não, mas era rã. Era um negócio aqui de 50, 60 rã por metro quadrado. Era rã dentro dos potes, dentro das vasilhas, dentro do guarda-louça, por cima da cama, por debaixo das cobertas. Era rã para tudo quanto é lá. Deus fazendo sinais. Aí depois vem o sinal do piolho. Piolho, irmão. 8:18. Falou para Moisés pegar a terra e jogar para cima. Quando jogou, o Egito virou só piolho. Diz que piolho até nos animais. Os animais de cavalo eram batendo a cauda para cima. E as crianças coçando os cachorros. Tudo cheio de piolho. Era sinais. Agora, meus amados irmãos, Deus nos envia também com sinais. Vamos ver aqui em Marcos capítulo 4. Já estou indo para o final do culto, viu? Eu vou pregar hoje até umas 20, 30, por aí, 30 quebradinhos. Então, meus amados irmãos, Marcos, quanto que eu falei? Não, é 16, desculpa. Marcos 16, versículo 18 e 19. Que diz aqui: e estes sinais, é o 17 e 18. E esses sinais seguirão, acompanharão aos que crê. O que é que vai acontecer? O sinal vai acompanhar quem? Você já viu que na Bíblia não tem nada para incrédulo? O que tem na Bíblia para incrédulo, hein, irmão? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. E se você não crê? A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. E se não crê? Esses sinais seguirão aos que crê. Jesus falou assim: tudo o que pedires em meu nome, crê, recebereis. Mas você vai pedir crendo. Ah, mas eu pedi e eu não recebi. Continua crendo. Ah, mas crê. E tem coisa que Deus faz na hora, e tem coisa que Deus faz com o tempo. Ele é o dono do tempo. Esses sinais seguirão. Aí diz assim: muitos sinais e maravilhas e sinais eram feitos pelaquela igreja, pelos apóstolos. E aqui a Bíblia diz: e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome.
Qual é o primeiro milagre? Expulsarão demônio. Demônio manifesto, demônios ocultos, camuflados. Vamos expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. Ele nos delegou esse poder. O apóstolo Paulo foi pregar numa cidade, vocês se lembram da cidade de Filipe, né? Quando chegou lá tinha uma jovem possessa. Vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos 16? Atos dos Apóstolos 16. Tinha lá uma menina possessa. E ele repreendeu aquele demônio. E falou para aquele demônio sair. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, sai. E ela ficou liberta na mesma hora. Olha aí no versículo 16, 18. Eu vou dar um pulo lá na frente. Mas Paulo, atribulado, perturbado com aquela mulher que estava gritando atrás dele, dizendo: esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. Olha, irmão, elogiando ele. Mas aquele elogio, ela não vinha da parte do maligno. E ele discerniu aquele espírito. E o que ele falou aqui? E no versículo de número 18: voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E o que aconteceu? E na mesma hora saiu. Viu, irmão? Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Aí também diz o que? Em meu nome vai falar o que? Falarão. Vocês vão falar o que? Novas línguas. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Vamos ver isso na Bíblia? Atos Apóstolos 2, versículo de número 4. Olha o que diz aí, 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja lá, irmão, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que havia milagres, por isso que havia libertação, por isso que havia decisão. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Paulo chega lá em Éfeso. Aí chegou numa igreja lá que não tinha ninguém batizado com o Espírito Santo. Ele perguntou: vocês já foram batizados quando creram? Eles disseram: que batismo? No batismo de João? Ele disse: não. E aí ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo. E diz que ele impôs as mãos e 12 varões foram cheios do Espírito Santo naquele culto. E começaram a magnificar a Deus e falar em novas línguas. Quantos crentes aqui que ainda não é batizado com o Espírito Santo? Nós vamos ver batismo com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Porque essa promessa é para nós. Vamos ver lá, Atos dos Apóstolos 19, versículo de número 6. Diz: impondo-lhes Paulo as mãos, 19:6 de Atos dos Apóstolos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. Aleluia! Irmão, as línguas estranhas eram sinais. Profetizavam. Eu quero falar um pouco sobre profecia aqui. Irmão, a igreja tem que tomar cuidado com profecia. Profecia é algo muito sério na igreja. E eles fizeram o quê? Profetizaram. Qual é a primeira profecia da igreja? A profecia do registro. Qual é a primeira profecia? A profecia do registro. Essa é a profecia por excelência. Você sabia que essa daqui é uma profecia que não precisa ser julgada? Porque a profecia como um dom, ela precisa ser julgada. Julgar para ver de que espírito está vindo aquela profecia. Porque existe o espírito do humano, o espírito do homem. Sabia que existe o espírito com E minúsculo, humano? É aquele espírito assim, ó. O cara olha numa moça e olha num rapaz e fala:
aquele com aquela vai dar certinho. O Ildefonso com a fulana lá. Aí ele profetiza: eis minha serva, e o seu predileto, o seu prometido é o fulano. E isso pode ser da vontade do espírito humano. Outros, existe a profecia que é da carne mesmo, que não tem, ela é carnal. Vou dar um exemplo, que não é de Deus, eis meu servo que eu vou quebrar a tua perna. Isso não é de Deus, que a profecia é para exortar, consolar e edificar. Se a pessoa falou, eis meu servo que vai quebrar a perna, consolou alguém, edificou, exortou, então existe profecia, irmão, que é do diabo. Viu? Então existem essas três fontes de profecia, mas precisa ser julgada a profecia. Por isso, quem profetiza não pode sair lá profetizar no ouvido do fulano, porque tem que ser uma profecia para os outros ouvir, para fazer o julgamento. Eu estou aqui, eu tenho que falar isso, que eu sou o pastor da igreja. 1 Coríntios, vamos ler, 1 Coríntios, capítulo 14. A profecia, o dom de profecia é um dom muito maravilhoso, mas tem que ter 14:29, tem que ter responsabilidade e tem que ter firmeza, tem que ter critério. Por isso que tem que ter ensino, porque já teve igreja que teve grandes problemas, igreja que às vezes até fechou as portas, sabe por quê? Por causa de profecia da carne, profecia do homem, e às vezes até maligno. Igual uma profeta que foi profetizar para o homem casado. E aí o que acontece? Aí o irmão falou para ela: mas essa profecia aí não serviu para mim não, porque você falou que Deus já está preparando, que não sei o que, a minha varoa já está lá em casa. Você já imaginou um negócio desse, irmão? Tem que tomar cuidado, porque a profecia é algo que é de Deus, mas você tem que ser direcionado por Deus, você tem que ter certeza. Pastor, como que eu sei que a profecia é de Deus? Faz uma prova com Deus na hora. Se eu vou profetizar, eu faço uma prova. Qual é a base bíblica, Senhor? Qual é a base bíblica? Aí Deus me dá a base bíblica. Se é da tua vontade, a irmã Elielva vai levantar ali, vai dar um glória, só eu e Deus. Vai levantar, vai dar um glória e vai dar uma rajada de línguas estranhas. Aí eu sei que é o Senhor que está falando. Aí ela levanta, dá uma rajada de línguas estranhas, e eu falo assim: mais uma prova, Senhor, que o irmão, o Elton, traga para mim uma água aqui agora. Ele levanta e pega o copo, aí eu vou e mando a profecia, porque Deus já confirmou 2 vezes. Tem como, irmão, eu errar nessa profecia? Não tem, porque eu estou embasado na Bíblia, eu fiz prova. E aí os irmãos, eu vou falar a profecia para todo mundo ouvir, e aí os irmãos vão julgar. Igual uma vez nós estávamos numa vigília, tinha lá um irmão, quase que eu falei o nome dele, profetizando, meu irmão, só carne pura. Aí o irmão Ezequias levantou e veio e falou comigo: rapaz, aquela profecia não é de Deus não. Aí daqui a pouco o pastor veio. O pastor veio e disse: olha, a Bíblia diz que nós temos que confirmar entre 2 ou 3 testemunhas. Eu falei: eu acabei de confirmar aqui com o Ezequias que aquilo lá não é de Deus não. Aquilo lá é coisa da carne, se não for do maligno. Aí o pastor foi lá, chegou e pôs a mão no irmão e botou ele. Pôs a mão e disse: sai, espírito do engano, em nome de Jesus. Ele levantou a cara assim, todo sem jeito, porque aqui não é lugar de bagunça não, irmão. O inimigo não vai bagunçar na onde tem o Espírito de Deus, aonde a palavra de Deus tem prioridade.
Não pode ter cachaça. Diga amém. Marido, uma só mulher, que respeita, que honra. Vamos lá. E aí, irmão, vamos ver no 29 aí. 14, 29. Diz o quê? E falar dos outros 3 profetas e os outros o julgam. Fala 3 profetas. E fala um. É 3? Fala um. E os outros já ficam para julgar. Se não bater com a Bíblia, que a profecia é para edificar, consolar e exortar. E aí, o que mais? Falando sobre isso, olha o 32. O 32, 14, 32 assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Sabe? Olha, o espírito não é o espírito de Deus, não. É o espírito do profeta, daquele que profetiza. Está sujeito ao profeta. Ah, mas eu não dei conta. Irmão, eu vou te falar uma coisa aqui. Se eu estiver pregando, escuta, se eu estiver pregando e você levantar para profetizar, eu mando você se assentar. Mano, não manda. Fiz isso lá no Paraná, lá numa cidade perto de Maringá. Aí, mano, eu pregando, ela levantou e veio profetizar. Eu falei, irmão, toma o seu assento. Não é bagunçado, não. Por quê? Porque a Bíblia é a profecia por excelência. Essa daqui não precisa nem passar por julgamento. Agora, essa daqui vai dar lugar para que precisa ser julgado? Não levanta para profetizar. Porque a palavra de Deus é a profecia por excelência. E quem profetiza tem que ter responsabilidade. O profeta Ezequiel diz que Deus pegou ele pelo cabelo, rodeou ele num vaso cheio de ossos e mandou ele profetizar. E ele falou: e eu profetizei do jeito que ele me deu ordem. Não aumentou e nem diminuiu. Tem pessoa que Deus manda falar assim, ó: fala que eu ouvi a oração dele, a oração dela. Aí ele vai profetizar, ele fala: Deus ouviu sua oração. Fala. Deus mandou falar, só que ouviu, está ouvindo a oração. O resto é tudo que você está pondo por tua conta. Por tua conta. Vou tirar você daqui, vou levar. Deus mandou só você falar que a oração foi ouvida. Agora já está querendo levar a pessoa para onde? Sangue de Jesus tem poder. Vocês querem saber uma coisa? Por hoje é só.